O grito da Francisca ecoava pelo jardim como uma lâmina fria, atravessando a dor lancinante na minha cabeça. Ela vendeu o meu sobrinho ao inimigo. Eu vi tudo. Ela é uma traidora. Os seus dedos, adornados com anéis que deviam valer fortunas, apontavam para mim, acusadores, enquanto eu me esforçava para me levantar do chão, a nuca a pulsar, a sentir o sangue quente a escorrer. Onde estava o João? O mundo girava à minha volta, e o pânico gelava-me o estômago. Aquelas palavras perfuravam-me mais do que a pancada que me derrubou. Uma traidora. Eu era Ana. E por mais que tentasse gritar, por mais que a minha alma inteira quisesse rejeitar a mentira, as palavras ficavam presas na garganta. Os olhares em redor, os guardas, os empregados, os rostos que nos últimos meses tinham começado a parecer vagamente familiares, agora viam-me como um monstro. E depois vi o Pedro. O Pedro, cujo rosto, normalmente uma máscara de controlo, estava cinzento, desfeito, os seus olhos varrendo o jardim em busca do filho que não via. Quando os seus olhos encontraram os meus, ali no chão, vi a dúvida. A terrível, dilacerante dúvida. E soube que por um momento horroroso, ele podia acreditar nela. No coração dele, a confusão era visível. E o meu estilhaçou-se. Como tinha chegado a este ponto? Como uma mulher como eu, que apenas procurava um sítio para desaparecer, que apenas queria um pouco de paz, tinha acabado num pesadelo tão intrincado. Lembro-me de ter chegado a Cascais numa noite chuvosa de novembro. Ou era dezembro. Perdi a conta das semanas naqueles primeiros tempos. Tudo era um borrão de exaustão e medo. Eu não procurava milagres, nem amores, nem nada que me ligasse a ninguém. Queria apenas um buraco onde me esconder do Tiago, do homem que quase me tinha matado, que me tinha roubado 5 anos da minha vida e a possibilidade de ter os meus próprios filhos. A única coisa que me restava eram 30 euros amarrotados no bolso e as nódoas negras, ainda frescas, no meu rosto. A mansão gótica dos Benedetti parecia um castelo de conto de fada sombrio, imponente e assustador. Um sítio onde me disseram que o filho do patrão, um miúdo de 18 meses, tinha expulsado 17 amas em 6 meses, 18 meses, 17 amas. Aquele número parecia sussurrar a promessa de que eu também falharia, e que seria despedida e teria de voltar para a rua. Mas, por mais intimidante que fosse, parecia um refúgio. O medo do Tiago era maior do que o medo daquele lugar. O Pedro, o pai do João, devia ter uns 36 anos. Um homem de mãos manchadas de sangue e gelo nas veias, o herdeiro do império mais poderoso de Lisboa. Observara todas as amas anteriores falhar, sem uma única emoção nos seus olhos cinzentos. Eu só o vi de relance quando cheguei, uma sombra imponente na escuridão do hall, mas a sensação da sua presença era palpável, como uma ameaça velada. A minha primeira noite... Ah, sim, a primeira noite na mansão Benedetti foi gravada a ferro e fogo na minha memória. Não pelo luxo do quarto minúsculo que me atribuíram, mas pelo que vi através da janela e pelos sons que ouvi através das paredes grossas. Depois de o João ser colocado no berço, o Horácio, o mordomo da família há 30 anos, com o cabelo branco como a neve e olhos azuis pálidos como a neblina matinal, apareceu à minha porta. Ele conduziu-me por corredores longos e ecoantes, onde os retratos a óleo nas paredes pareciam seguir-me com olhos vigilantes. No fim de um corredor mais estreito, parou em frente a uma porta discreta. "Este é o seu quarto", disse ele com uma voz baixa e neutra. "Fica perto do quarto do menino. Vai ouvi-lo se ele chorar, mas também vai ouvir muitas outras coisas. E há algo que precisa de entender antes de entrar por aquela porta." Olhei para ele esperando, e o Horácio sustentou o meu olhar com olhos que eram severos, mas carregavam um traço de compaixão, quase pena. "Nesta casa", disse ele lentamente, "a regra mais importante para sobreviver
É nunca ver nada, nunca ouvir nada e nunca se lembrar de nada. Compreende o que quero dizer? Eu compreendia. Oh, como eu compreendia. 5 anos a viver com o Tiago ensinaram-me que o silêncio era, muitas vezes, a única coisa que me mantinha viva. A única coisa que me permitia respirar. Ele abriu a porta para um quarto pequeno, mas limpo, com uma cama simples, um guarda-roupa e uma janela virada para o jardim das traseiras. Antes de sair, acrescentou que havia comida na cozinha se eu tivesse fome, mas depois das 22 terços, eu não devia sair do meu quarto, a menos que o João precisasse de mim. E se visse algo incomum, devia fechar os olhos e desviar o olhar. Era assim que se vivia ali. Entreaberta e cortina da janela, olhei para o céu de novembro, negro como tinta, e perguntei-me onde tinha vindo parar. Era um mundo completamente diferente daquele em Lamego onde cresci, onde o pior que se podia ter era uma enxaqueca causada pelo som dos sinos da igreja ao domingo. Foi então que ouvi o som de motores, não um, mas vários, e levantei-me, espreitando por uma fresta nas cortinas. Sob as luzes amarelas da entrada, 3 SUVs pretos e elegantes pararam. As portas abriram-se e homens de fatos escuros saíram, movendo-se rápida e silenciosamente, como sombras. E percebi que um deles era o Pedro. Ele andava no centro do grupo, as costas direitas, os ombros largos, e havia algo na forma como se movia que fazia os outros abrirem caminho instintivamente. Ele não era apenas um patrão. Ele era um rei no seu próprio reino. Vi um dos homens entregar-lhe uma pasta de couro que ele pegou sem uma palavra, e depois todo o grupo desapareceu na casa por uma entrada lateral que eu não sabia que existia. Recuei da janela, o coração a bater descompassadamente no peito. As palavras do Horácio ecoavam na minha mente. Nunca ver nada. Fechei as cortinas, deitei-me na cama e fechei os olhos, mas o sono não veio. Durante toda a noite ouvi passos pesados a passar pelos corredores, portas a abrir e a fechar, vozes a falar italiano, uma língua que eu não conseguia entender. E uma vez, apenas uma vez, ouvi algo que parecia o gemido de alguém com dor, vindo de baixo. Mas eu não me levantei, não abri a porta. Simplesmente fiquei ali, a olhar para o teto na escuridão, dizendo a mim mesma que aquilo ainda era melhor do que a casa em Viseu, onde eu sabia exatamente de onde vinha a dor. Onde a dor tinha nome: Tiago. Quando a aurora finalmente filtrou pelas cortinas, sentei-me com olheiras escuras, mas a mente mais calma. Eu ficaria, seguiria as regras, não olharia, não ouviria, não me lembraria. Faria o que fosse preciso para ter um teto sobre a cabeça e uma criança para cuidar. Porque pela primeira vez em muitos anos sentia que tinha um propósito, e não deixaria que nada, nem mesmo a escuridão que cercava aquela casa, me tirasse isso. As primeiras semanas foram como descobrir um novo pulmão para respirar. Eu levantava-me todos os dias às 6, antes do sol, ia para o quarto do João e ficava ali, à espera que ele acordasse, nunca apressando, nunca forçando, simplesmente estando presente. O João, a criança que antes gritava com qualquer um que se aproximasse, que mordia e arranhava até as amas fugirem do quarto com sangue nas mãos, agora acordava, e a primeira coisa que fazia era procurar-me, os seus olhos grandes a iluminarem-se quando me via sentada na cadeira junto à janela, os bracinhos a levantarem-se enquanto me procurava. Ninguém na casa tinha visto aquilo desde que a Catarina tinha morrido, disseram-me depois, como se eu fosse um milagre. Depois havia a comida. O João tinha recusado tudo antes, emagrecendo visivelmente nos meses anteriores. Os médicos eram forçados a dar-lhe suplementos por via de líquidos porque ele não comia. Mas agora, quando eu me sentava com uma taça de papas quentes e levava cada colher à sua boca, o João abria a boca de bom grado, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ainda não deixava ninguém mais alimentá-lo.
Uma vez, uma criada tentou substituir-me porque eu estava com uma constipação leve, e o João bateu na colher e chorou até eu voltar. Ainda assim, comigo ele era obediente de uma forma que parecia quase irreal. E então, no 12º dia, aconteceu o impensável. Eu estava a cantar a canção de embalar familiar enquanto lhe dava o almoço, sorrindo para ele enquanto cantava, quando de repente o João olhou para mim, os seus pequenos lábios a moverem-se, e então ele pronunciou uma palavra: Ana. Deixei cair a colher, o meu coração parecendo parar por um batimento. Olhei para ele incrédula, e o João repetiu, mais claro desta vez: Ana. Então sorriu, um sorriso largo que revelou alguns dentes de leite. E foi a primeira vez em 8 meses que aquela criança tinha sorrido. Puxei-o para os meus braços, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto sem que eu percebesse. Beijei o cabelo macio do João e sussurrei: Isso mesmo, meu amor. A Ana está aqui. A Ana está aqui contigo. A notícia espalhou-se pela casa como fogo em capim seco. Os criados, os guardas, os cozinheiros, todos começaram a sussurrar sobre a estranha rapariga que aparecera numa noite chuvosa e, de alguma forma, conseguira o que 17 antes dela tinham falhado. Quem é ela? Sussurrava uma criada à sua colega enquanto dobravam lençóis. De onde veio para mudar o menino assim? Alguns diziam que eu era uma parente distante da de Catarina. Outros afirmavam que tinha sido secretamente contratada do estrangeiro pelo Sr. Pedro, e alguns até sussurravam que eu carregava algum tipo de magia, porque não havia outra explicação para o que estava a acontecer. O Horácio ouviu tudo. Ele não disse nada, mas olhou para mim de forma diferente, já não com mera cautela ou pena, mas com algo mais próximo de respeito. Quanto ao Pedro, ele não me dirigira uma única palavra desde a primeira noite, mas eu sabia que estava a observar. Via a sua sombra à porta do quarto do João à noite, observando em silêncio enquanto eu cantava para o seu filho adormecer. E embora ele nunca entrasse e nunca falasse, sentia o seu olhar a queimar nas minhas costas, cheio de suspeita, cheio de dor, e talvez, apenas talvez, carregando um traço de algo que parecia esperança. Momentos antes de todo aquele terror acontecer no jardim, eu tinha tido uma visita, ou melhor, uma intrusão. Numa tarde, no 3º fim de semana, enquanto eu deixava o João brincar com blocos de madeira coloridos no chão do quarto de brincar, a porta abriu-se de repente e uma mulher entrou. O seu perfume caro inundou o quarto antes que eu pudesse ver claramente o rosto da recém-chegada. Era a Francisca Benedetti, irmã do Pedro, 32 anos, com cabelo preto e brilhante a cair pelas costas, olhos castanhos afiados como lâminas e um sorriso tão perfeito que parecia esculpido no gelo. Ela usava um vestido vermelho vinho, um colar de diamante cintilante e movia-se em saltos altos como se o mundo inteiro fosse o seu palco pessoal. Ah, você deve ser a nova ama de quem toda a gente tem falado, disse a Francisca, a sua voz doce como mel. Eu sou a Francisca, tia do João. É um prazer conhecê-la. Levantei-me sentindo algo estranho na forma como aquela mulher olhava para mim, mas ainda assim assenti educadamente e respondi que era Anna Monroe. Ela aproximou-se do João e baixou-se com um sorriso radiante. Meu querido sobrinho, a tia sentiu tanto a tua falta. Mas quando ela estendeu a mão para o tocar, o João imediatamente rastejou na minha direção e escondeu-se atrás da minha perna. Os seus olhos grandes, cheios de medo inconfundível, enquanto olhava para a tia. O sorriso nos lábios da Francisca congelou por um breve momento, mas ela rapidamente o disfarçou, endireitou-se e disse com uma voz que permaneceu doce, mas carregava uma aresta mais afiada. O meu sobrinho tem muita sorte em tê-la a cuidar dele, menina Monroe. Toda a gente diz que é muito boa nisto. Eu peguei no João,
e ele instantaneamente abraçou o meu pescoço e enterrou o rosto no meu ombro. Respondi cautelosamente que estava apenas a fazer o meu melhor. A Francisca observou a cena com olhos semicerrados, depois virou-se para olhar pela janela. A sua voz subitamente tornando-se suspeitosamente suave, enquanto dizia que, antes de eu chegar, tinha sugerido ao irmão que o João fosse enviado para um colégio interno especial em Coimbra, um lugar com os melhores psicólogos infantis que saberiam como cuidar de uma criança traumatizada como o seu sobrinho, melhor do que qualquer ama. Senti os meus braços apertarem-se à volta do João, mas não disse nada e apenas ouvi. A Francisca continuou, ainda a olhar pela janela, dizendo que o irmão se recusara, que ele queria manter o João em casa. E agora ela compreendia porque ele estava à espera de um milagre. E então eu apareci. Ela virou-se para me olhar, e já não havia doçura nos seus olhos, apenas cálculo frio, dizendo que não sabia quem eu era ou de onde vinha, mas sabia uma coisa: pessoas como eu não pertenciam a um lugar como aquele. E mais cedo ou mais tarde, o irmão dela também se aperceberia. Engoli em seco, mas não baixei o olhar. Tinha vivido sob ameaça durante 5 anos. Eu sabia quando alguém estava a tentar encurralar-me e não recuaria desta vez. Respondi que não sabia se pertencia ali ou não, a minha voz suave, mas firme. Mas o João precisava de mim, e enquanto o Sr. Benedetti quisesse que eu ficasse, eu ficaria. A Francisca ela aproximou-se tão perto que eu conseguia sentir o cheiro do perfume caro misturado com algo que parecia crueldade. E baixou a voz para um sussurro, dizendo-me para ouvir com atenção que ela tinha nascido naquela família. Ela conhecia todos os segredos, todos os cantos escuros, todos os corpos enterrados debaixo daquela casa, e eu era apenas um pequeno pássaro que se tinha perdido na jaula de um leão. E se eu não fosse cuidadosa, seria devorada antes mesmo de perceber. Então a Francisca recuou, o sorriso doce a voltar aos seus lábios como se a conversa nunca tivesse acontecido, dizendo que tinha de ir ver o irmão, que era um prazer conhecer-me e para cuidar bem do sobrinho dela. Ela saiu do quarto, o som dos seus saltos a ecoar pelo corredor até desaparecer. E eu fiquei ali, a segurar o João, o coração a bater descontroladamente no peito, sabendo que acabara de encontrar uma inimiga. Não do tipo que usava os punhos como o Tiago, mas uma muito mais perigosa. Do tipo que usava sorrisos e palavras melosas para me apunhalar pelas costas quando eu menos esperasse. Aqui tenho que parar um pouco. É engraçado, ou talvez absurdo, como a vida nos atira para certas situações, não é? A Francisca. Ela parecia saída de um filme, toda aquela pose, o perfume, os sorrisos falsos. Na altura, eu estava tão habituada a lidar com a violência aberta, a fúria descarada do Tiago, que este tipo de jogo subtil, de manipulação velada, era quase um choque. Eu pensava, bem, pelo menos ela não me está a bater. Mas depois percebi que era um tipo de violência diferente, uma que podia ser muito mais destrutiva. O Tiago era uma dor óbvia e constante, mas esta mulher era como um veneno lento. Lembro-me de pensar, mas que raio estou eu a fazer aqui? Eu só queria um canto para mim, e de repente estava no meio de um enredo de telenovela, só que sem o glamour e com o perigo muito real. Que se lixem os filmes, a vida real é sempre mais estranha e, sinceramente, mais assustadora. Eu, a fugir de um tipo que me partia os ossos e a cair na toca de uma leoa de sociedade. Qual era a minha sorte, afinal? Talvez não tivesse nenhuma. Ou talvez fosse tudo uma grande piada cósmica. De qualquer forma, tinha de continuar a história, porque a realidade não me dava tempo para digerir a loucura. Naquela mesma tarde, logo após a Francisca ter saído da mansão, o Pedro chamou o seu braço direito, o Mateus, para o seu escritório.
O Mateus, um homem de 34 anos com uma longa cicatriz que ia da têmpora até a bochecha, o homem que estivera ao lado do Pedro desde os primeiros dias, quando ele assumiu o império do Pai. O Pedro estava junto a uma janela, a olhar para o jardim onde eu empurrava o carrinho do João para um passeio, e falou sem se virar: "Preciso que descubras tudo sobre ela. Anna Monroe. Quero saber onde nasceu, como cresceu, com quem se casou e por que apareceu à minha porta numa noite chuvosa com 30 euros no bolso e nódoas negras no rosto." O Mateus assentiu sem perguntar por quê. Ele sabia que o Pedro nunca pedia nada sem razão. E 2 dias depois, o Mateus voltou com uma pasta de couro cheia de documentos. Eles sentaram-se no escritório com a porta fechada. O Mateus abriu a pasta e começou a falar. A sua voz era firme, mas cada palavra cortava o ar como uma lâmina. Anna Monroe, nascida Anna Webb, nasceu numa pequena cidade chamada Lamego, no distrito de Viseu. A mãe morreu de cancro quando ela tinha 12 anos. O pai partiu antes disso. Ela cresceu a mudar-se por lares e orfanatos até fazer 18 anos. O Pedro ouvia, o seu rosto sem revelar nada, mas a sua mão crispada num punho em cima da secretária. O Mateus continuou. Ela era enfermeira, trabalhava num hospital local. Depois conheceu Tiago Monroe, um mecânico. Casaram-se quando ela tinha 22 anos, e foi aí que tudo começou a correr mal. O Mateus deslizou uma pasta grossa pela secretária na direção do Pedro e disse: "Estes são os registros hospitalares dela dos últimos 5 anos. Tive de usar algumas ligações para os obter. E o que está lá dentro?" Ele fez uma pausa por um momento. "O que está lá dentro fez-me querer partir o pescoço ao marido dela com as minhas próprias mãos." O Pedro abriu a pasta e o que leu fez o seu sangue ferver. Costelas partidas 2 vezes, um pulso partido 1 vez, trauma craniano 3 vezes, contusões graves por todo o corpo inúmeras vezes, e o pior de tudo, 2 hospitalizações por abortos espontâneos, causados por trauma abdominal. O primeiro quando tinha 23 anos, o segundo quando tinha 25. O Pedro leu cada linha, cada detalhe, cada declaração que a Ana se recusara a dar por medo. E sentiu algo acender no seu peito, algo que ele tinha tentado enterrar desde que a Catarina morreu. Raiva, mas não a raiva fria e calculista que ele usava nos negócios. Esta era uma fúria crua, primordial, do tipo que o fazia querer encontrar Tiago Monroe e ensiná-lo o que era a verdadeira dor. O Mateus acrescentou que havia mais. O Tiago Monroe andava à minha procura. Ele tinha publicado em fóruns, contactado a polícia em distritos vizinhos e até contratara um detetive privado barato, dizendo a todos que a mulher era mentalmente instável e tinha fugido, que ele só queria trazê-la para casa para tratamento. Mas eles sabiam a verdade. O Pedro fechou a pasta e ficou em silêncio por muito tempo, os seus olhos cinzentos fixos no vazio. E quando finalmente falou, a sua voz estava gelada. "Onde está ele agora?" O Mateus respondeu que ele ainda estava em Viseu, mas a expandir a sua busca, e mais cedo ou mais tarde saberia que ela estava em Lisboa. O Pedro levantou-se, voltou para a janela e mais uma vez olhou para o jardim, mas eu e o João já não estávamos lá, deixando apenas o carrinho vazio sozinho na relva. E ele disse sem se virar: "Vigia-o. Se ele se aproximar de Lisboa, avisa-me imediatamente. E Mateus, não contes a ninguém sobre isto, nem a minha mãe, nem a Francisca. Especialmente não a Francisca." O Mateus levantou-se, disse que compreendia, patrão, e saiu, deixando o Pedro sozinho no escritório, com uma pasta cheia de cicatrizes pertencentes a uma mulher que ele conhecia há apenas algumas semanas, mas que de alguma forma já começara a importar-lhe mais do que ele estava disposto a admitir. Cerca de 1 mês depois de eu ter chegado, o João fez algo estranho que eu não conseguia explicar. Ele estava a brincar no quarto de brincar como de costume, quando de repente se levantou,
Pegou na minha mão e começou a puxar-me para o corredor, as suas pequenas pernas a moverem-se com uma determinação incomum para uma criança de 18 meses. Deixei-o guiar, curiosa para saber onde ele queria ir. Passamos pelo corredor principal, viramos para uma passagem mais estreita onde eu nunca tinha entrado, e finalmente paramos em frente a uma porta de carvalho fechada no fim do corredor. O João apontou para a porta e disse: "Mamã?" A sua voz pequena, mas clara. Depois olhou para mim com os olhos arregalados, como se estivesse à espera que eu a abrisse. Hesitei, lembrando-me do aviso do Horácio sobre a curiosidade, mas havia algo no olhar do João que eu não conseguia recusar. Então agarrei na maçaneta e fiquei surpreendida ao descobrir que estava destrancada. A porta abriu-se e uma onda de ar frio derramou-se. O quarto para além estava envolto em escuridão, as cortinas bem fechadas, carregando o cheiro do tempo, da memória, de um lugar intocado por muitos meses. Acendi a luz e o que vi tirou-me o fôlego. Era um pequeno escritório, uma secretária clássica de carvalho junto à janela, altas estantes a chegar ao teto, cheias de volumes encadernados, uma poltrona de veludo azul escuro e, nas paredes, fotografias de uma mulher loira com um sorriso caloroso. A mulher a segurar o João recém-nascido. A mulher ao lado do Pedro no dia do casamento deles. Catarina Benedetti, a falecida esposa. O João soltou a minha mão e entrou no quarto com a confiança de quem já ali tinha estado muitas vezes antes. Foi direto à estante no canto, ajoelhou-se e apontou para o espaço atrás dos livros na prateleira de baixo. Depois olhou para mim e disse novamente: "Mamã." Ajoelhei-me ao lado dele, afastei alguns livros. E ali, escondida nas sombras, estava uma antiga caixa de música de mogno, esculpida com padrões delicados. Tirei-a com cuidado, surpreendida pelo seu peso. E quando abri a tampa, uma melodia familiar encheu o ar. A mesma canção de embalar que eu cantava ao João todas as noites. A canção que eu carregava no coração desde a infância. A canção que o Pedro dissera que a sua esposa tinha composto. O meu coração disparou. As minhas mãos tremiam enquanto olhava para dentro da caixa e via algo dobrado cuidadosamente no fundo. Um envelope creme amarelado pela idade. Tirei-o e li as palavras escritas em letra elegante na frente. Para quem encontrar esta carta? Olhei para o João, que estava sentado em silêncio ao meu lado, os seus olhos fixos na caixa de música com uma tristeza muito para além da sua idade, e soube que tinha de a ler. Abri o envelope e encontrei várias páginas de notas manuscritas. E à medida que começava a ler, cada linha parecia uma lâmina a cortar o meu coração. Para quem estiver a ler esta carta, se a encontraste, significa que já não estou viva. O meu nome é Catarina Benedetti e estou a escrever isto sabendo que o meu coração está a falhar lentamente. Nasci com uma condição cardíaca congênita. Os médicos dizem que não me resta mais de 1 ano. E a única coisa que realmente me assusta não é a morte, mas o meu filho João, a criança que amo mais do que a minha própria vida. Continuei a ler, as lágrimas a escorrer pelas minhas bochechas sem que eu percebesse. A Catarina escrevia sobre o seu medo de que depois da sua partida, o João fosse rodeado por pessoas que o viam apenas como um herdeiro, como uma peça política. Ela escrevia sobre como contactou secretamente uma instituição de caridade para procurar alguém cujo coração tivesse sido partido, mas que ainda soubesse amar, alguém que pudesse amar o João, não por dinheiro ou poder, mas por quem ele era. E no fim da carta, a Catarina escreveu que tinha enviado uma canção de embalar, a canção que compôs para o filho, enviando-a para lugares onde mulheres feridas iam para curar, porque ela acreditava que só alguém que tinha sofrido profundamente poderia entender a dor de uma criança que tinha perdido a mãe. Se estiveres a ler esta carta e conheces essa canção, então talvez sejas tu quem eu procurava. Por favor, protege o meu filho.
Por favor, ama-o como eu o amei. Esta é a última promessa que te peço para manter. Dobrei a carta, as minhas mãos a tremer, e olhei para o João ao meu lado. Ele estendeu a mão para tocar a minha bochecha e sussurrou suavemente: Ana, não chorar. Eu não sabia há quanto tempo estava sentada no escritório da Catarina, a carta ainda nas minhas mãos, o João adormecido no meu colo, enquanto eu simplesmente olhava para o espaço vazio à minha frente, tentando entender o que acabara de ler. Um toque suave à porta assustou-me, e o Horácio estava no batente, o seu rosto envelhecido sem mostrar surpresa por me ver ali, como se soubesse que aquele momento chegaria. Ele entrou, fechou a porta atrás de si e sentou-se na cadeira à minha frente, os seus olhos azuis pálidos a observarem-me com algo que parecia compreensão. Leste a carta, disse o Horácio, não como uma pergunta, mas uma afirmação. E eu apenas assenti, sem confiar na minha voz. O Horácio suspirou e olhou à volta do quarto com um olhar cheio de lembrança. A de Catarina era uma mulher extraordinária, começou ele, a sua voz baixa e sem pressa, como se cada palavra carregasse o peso da memória. Quando se casou com o Sr. Pedro, todos pensaram que ela não seria mais do que uma linda esposa de um mafioso, a viver no luxo e alheia ao mundo exterior. Mas estavam enganados, ela era totalmente diferente. O Horácio explicou que a Catarina vinha de uma família de classe média comum. Ela não estava acostumada à vida no submundo. No entanto, ela amava o Pedro e aceitava tudo o que vinha com ele. E ainda assim, ela nunca permitiu que a riqueza ou o poder embotassem o seu coração compassivo. Há cerca de 15 anos, continuou ele, a de Catarina iniciou um projeto secreto. Ela usou o seu próprio dinheiro, não os fundos da família Benedetti, para apoiar abrigos para mulheres abusadas por todo o país. Ela fê-lo sob um nome falso e ninguém sabia, exceto eu, porque eu era quem a ajudava a movimentar o dinheiro e a comunicar com as organizações. Eu ouvia, o meu coração a bater mais rápido a cada palavra. O Horácio continuou, dizendo que a Catarina acreditava que as mulheres feridas carregavam uma força especial. Ela costumava dizer que só quem tinha atravessado o inferno sabia como guiar outros para fora dele. E quando ela soube da sua condição cardíaca, quando soube que não lhe restava muito tempo de vida, ela começou a temer pelo João. Tinha medo de que depois da sua partida, o filho crescesse num mundo governado pelo cálculo e por esquemas. Ela queria encontrar um protetor para ele, alguém que o amasse não por dinheiro ou poder, mas simplesmente por quem ele era. O Horácio levantou-se, foi à estante e tirou um caderno antigo. Abriu-o e mostrou-mo. Esta é uma lista dos abrigos que a de Catarina apoiava, disse ele, e ela enviou algo para cada um, uma canção de embalar. Ela pediu-me para gravar a canção que ela compôs e enviá-la para todos os abrigos. Ela disse que aquela canção era a sua marca. Se alguém a aprendesse e um dia aparecesse diante do João, então essa pessoa era aquela que o destino tinha escolhido. Olhei para a lista, os meus olhos parando num nome. Abrigo Esperança e Luz, Lamego Viseu. E senti como se alguém me tivesse atingido no peito. Esse era o mesmo lugar onde eu tinha vivido quando tinha 12 anos, recém-órfão. O lugar onde eu tinha aprendido a canção de embalar, que tinha carregado por 15 anos, sem nunca saber de onde vinha. Olhei para o Horácio, a minha voz a tremer enquanto sussurrava que tinha estado lá, que tinha vivido no abrigo Esperança e Luz quando tinha 12 anos, que havia uma mulher chamada de Emília, que me ensinou a canção, que me disse que era uma canção de embalar curadora, que eu a cantava todas as noites para me acalmar e adormecer, nunca sabendo a sua origem. O Horácio assentiu lentamente, sem mostrar surpresa, como se tivesse suspeitado disso desde a primeira noite em que cantei a canção ao João. A de Catarina enviou a canção de embalar para o abrigo Esperança e Luz no ano em que tinhas 12 anos, disse ele. Ela não sabia quem a aprenderia. Ela apenas acreditava que o destino guiaria o caminho.
E agora, 15 anos depois, estás aqui sentada no escritório dela com o filho dela nos braços. Olhei para o João a dormir pacificamente e as lágrimas brotaram novamente nos meus olhos. Não de tristeza, mas de um sentimento que eu não conseguia nomear, como se toda a minha vida, com toda a sua dor e perda, me tivesse levado exatamente para onde eu precisava de estar, exatamente no momento em que eu precisava de chegar. O Horácio colocou uma mão no meu ombro, a sua voz mais suave do que nunca. A de Catarina encontrou-te, minha menina, disse ele. De alguma forma, para além deste mundo, ela encontrou-te e guiou-te até aqui. A questão agora é o que vais fazer com isso. Naquela noite, quando o relógio deu as 12, bateram à minha porta e o Horácio estava lá fora com uma expressão grave, dizendo brevemente que o patrão queria ver-me. Imediatamente. Segui o Horácio pelos corredores silenciosos da mansão, os meus passos ecoando no chão de madeira. O meu coração a bater descontroladamente a cada passo, enquanto me perguntava o que me esperava atrás da porta do escritório. Estaria o Pedro zangado por eu ter entrado no quarto da Catarina? Irá ele mandar-me embora por saber demais? O Horácio parou à porta do escritório, bateu 2 vezes suavemente, depois abriu-a, gesticulando para eu entrar antes de fechar a porta atrás de mim, deixando-me sozinha com o Pedro Benedetti. Ele estava sentado atrás da secretária de carvalho escura, o candeeiro de secretária projetando sombras entrelaçadas no seu rosto, e à sua frente jazia uma pilha de documentos e a carta da Catarina que eu tinha lido naquela tarde. Senta-te, disse o Pedro, a sua voz não tão fria como de costume, mas também não calorosa, simplesmente cansada, como se não tivesse dormido por muitas noites a pensar nisto. Sentei-me na cadeira à sua frente, apertando as mãos firmemente no meu colo para esconder os meus tremores. O Pedro estudou-me em silêncio por um longo momento. Depois deslizou a pilha de documentos na minha direção e disse que sabia tudo agora, que sabia sobre o abrigo Esperança e Luz, sabia sobre a canção de embalar, sabia o que a sua esposa tinha feito nos últimos anos da sua vida, que o Horácio lhe tinha contado tudo. Olhei para os papéis e vi cópias de registros de abrigos, recibos de transferências, fotografias antigas do abrigo Esperança e Luz, e entre elas estava uma fotografia minha. Uma menina magra de 12 anos com olhos tristes, de pé à porta do abrigo, no dia em que fui acolhida. Eu não sabia que aquela fotografia existia. E ver-me naquela idade, no ponto mais sombrio da minha vida, fez algo dentro de mim quebrar. As lágrimas começaram a escorrer pelas minhas bochechas, incontroláveis depois de tantos anos sem chorar. Nem quando o Tiago me batia, nem quando perdi 2 filhos ainda por nascer. Eu tinha aprendido a engolir as lágrimas, apenas para sobreviver. Mas agora, sentada no escritório de um mafioso à meia-noite, a olhar para uma imagem da minha própria infância solitária, eu não conseguia mais contê-las. Sussurrei entre os meus soluços que lamentava, que não sabia, que realmente não sabia nada disto, que não tinha vindo ali com esquemas ou cálculos, que estava apenas a fugir e precisava de abrigo, que nunca imaginei. E as minhas palavras dissolveram-se em lágrimas. O Pedro levantou-se. E o que eu não esperava foi que ele se aproximasse, tirasse um lenço do bolso do fato e me entregasse o seu movimento rígido, como se não estivesse habituado a confortar ninguém, mas carregando ainda assim uma estranha gentileza. Ele não voltou para a secretária, mas sentou-se na cadeira ao meu lado, perto o suficiente para eu sentir o calor da sua presença, embora não tão perto que pudesse tocar. A minha esposa, começou o Pedro, a sua voz baixa e sem pressa. A Catarina nunca se enganava sobre as pessoas. Ela tinha uma forma de ver as almas. Ela viu-me quando todos os outros viam apenas um assassino. Ela viu o João antes mesmo de ele nascer e sabia que ele precisaria de alguém mais do que ela própria poderia dar.
Ele fez uma pausa, o seu olhar a desviar-se para a fotografia da Catarina na parede. E eu vi uma dor profunda naqueles olhos cinzentos, uma que ele tinha escondido por tempo demais. Ela escolheu-te, continuou o Pedro, virando-se novamente para mim. Talvez ela não soubesse o teu nome ou o teu rosto, mas ela enviou aquela canção acreditando que encontraria a pessoa certa e, de alguma forma, encontrou-te. Não estás aqui por acaso. Estás aqui porque a minha esposa quis assim. E eu aprendi uma coisa ao longo dos anos. Nunca ir contra a vontade da Catarina. Olhei para ele, as lágrimas ainda molhadas nas minhas bochechas, e perguntei com a voz trêmula o que ele queria que eu fizesse. O Pedro ficou em silêncio por um momento. Depois disse, a sua voz mais suave do que eu alguma vez a tinha ouvido, que queria que eu ficasse não porque eu fosse uma boa ama, mas porque o seu filho precisava de mim. E talvez, depois de uma pausa, como se estivesse a pesar cada palavra, talvez aquela casa precisasse de mim também. 2 semanas depois da conversa no escritório, a minha vida dentro da mansão Benedetti começou a ganhar um novo ritmo. Já não era apenas uma ama. Fui convidada para jantar com a família. A de Sofia começou a pedir a minha opinião sobre novos brinquedos para o João. E o Pedro, embora ainda reservado, tinha começado a acenar em saudação todas as manhãs, em vez de passar como se eu não existisse. Comecei a pensar que talvez pudesse realmente construir uma nova vida ali, que talvez o passado finalmente tivesse ficado para trás. Mas eu estava enganada. Naquela manhã, tudo começou como qualquer outra. Acordei, tomei um duche e verifiquei o meu telemóvel. O meu telemóvel antigo e barato que tinha comprado com o meu primeiro salário. Mal o usava porque não havia ninguém para contactar. Mas naquela manhã, havia uma mensagem de um número desconhecido. Abria e o sangue nas minhas veias gelou instantaneamente. Eu encontrei-te. Achas que podes fugir de mim? Eu sei onde estás. Sei o que estás a fazer. Sei que estás a cuidar do filho de um bastardo criminoso rico em Cascais. Eu estou a ir para aí, e quando chegar, vais desejar ter morrido há muito tempo. Tiago, deixei cair o telemóvel. As minhas mãos tremiam tanto que tive de me agarrar à parede para não cair. O pânico familiar abateu-se sobre mim. Senti que não conseguia respirar, como se as paredes estivessem a fechar-se. Peguei no telemóvel e reli a mensagem, tentando entender como ele me tinha encontrado. E então lembrei-me que há alguns dias, uma das criadas mais novas tinha tirado uma fotografia minha a brincar com o João no jardim e publicara na sua página pessoal. Eu tinha lhe pedido para apagar, mas provavelmente era tarde demais. O Tiago, ou o investigador dele, tinha-a visto. Sentei-me na beira da cama, a minha mente a fervilhar com 1000 pensamentos. Ele sabia que eu estava aqui. Ele sabia sobre o João. Ele estava a vir. E quando viesse, não me faria mal apenas a mim. Poderia fazer mal a qualquer um que se atravessasse no seu caminho, mesmo uma criança inocente de 18 meses. Eu sabia o que tinha de fazer. Tinha de ir embora. Tinha de desaparecer antes que o Tiago chegasse. Eu não podia deixar que a minha presença pusesse o João em risco, ou aquela casa, ou tudo o que eu tinha começado a amar. Puxei a minha mala velha do canto do armário e comecei a enfiar algumas roupas lá dentro. As minhas mãos ainda tremiam, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu não sabia para onde iria. Não tinha dinheiro e nenhum lugar para onde ir, mas não podia ficar. Não podia deixar o Tiago vir ali e destruir tudo. Estava a fechar o fecho quando a porta se abriu e o João entrou a correr. Ele andava mais firme nas últimas semanas. Correu na minha direção com um sorriso brilhante. Mas quando viu a mala nas minhas mãos, o sorriso desapareceu. "Para onde, Ana ir?" perguntou ele, a sua voz pequena, cheia de preocupação. E eu senti o meu coração partir-se em 1000 pedaços. Ajoelhei-me ao nível dele, tentando manter a voz calma. "A Ana tem de ir embora por um tempinho, meu amor, mas vais ficar bem. Tens a tua avó."
o teu pai, o Horácio vai cuidar de ti. O João olhou para mim, os seus olhos grandes enchendo-se de lágrimas. Não, disse ele, a sua voz a tremer. Ana, não ir. Ana, ficar com João. Depois abraçou as minhas pernas com força e começou a chorar. Não o choro choramingão de uma criança, mas um soluço desesperado. O choro de uma criança que já tinha perdido a mãe e agora estava aterrorizada por perder a única pessoa que o fazia sentir seguro. Eu peguei nele nos braços e abracei-o. E eu chorei também. Chorei porque amava esta criança como se fosse minha. Chorei porque não queria ir embora. Chorei porque a vida era cruel o suficiente para me tirar sempre as coisas que eu mais amava. O João chorou por quase 1 hora. Ele não me largava. Agarrou-se a mim como se tivesse medo de que, se afrouxasse o aperto por 1 segundo, eu desaparecesse. Os seus choros ecoaram pela mansão, chegando ao Horácio, chegando a D, Sofia. E finalmente chegando ao Pedro. A porta abriu-se e o Pedro estava ali, o seu rosto frio como gelo, mas os seus olhos a arderem enquanto via o filho a chorar nos meus braços e a mala no chão. Onde pensas que vais? Perguntou ele, a sua voz baixa e perigosa. E eu soube que não podia mais esconder a verdade. Entreguei-lhe o telemóvel. A mensagem do Tiago ainda brilhava no ecrã. E disse entre soluços que tinha de ir embora, que não podia deixá-lo vir ali e pôr em perigo o João ou qualquer outra pessoa, que a culpa era minha, que eu tinha trazido problemas para aquela casa. O Pedro leu a mensagem. A sua expressão não mudou. Mas eu vi a sua mandíbula apertar, vi o seu punho cerrar-se até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele olhou para cima, não para mim, mas para o seu filho a chorar nos meus braços, e depois pronunciou apenas uma frase antes de se virar e ir embora. Não vais a lado nenhum, e ele também não. 3 dias depois de o Pedro proferir aquelas palavras, fui convocada à cave da mansão, um lugar onde nunca tinha posto os pés e nunca quisera fazê-lo. O Horácio conduziu-me por uma pesada porta de aço, descendo degraus de cimento, e para uma sala ampla, iluminada por luzes fluorescentes frias. O Pedro estava ali com o Mateus ao seu lado e 2 homens que eu não reconheci. E sobre a mesa à frente deles, havia um grande ecrã de computador exibindo a imagem do Tiago Monroe. Senti as minhas pernas ameaçarem ceder ao ver aquele rosto. O rosto que me assombrara durante 5 anos. Mas forcei-me a ficar de pé. Não o deixaria ver o meu medo nunca mais, nem mesmo através de um ecrã. O Pedro fez-me sinal para me aproximar. E quando me coloquei ao seu lado, ele começou a falar, a sua voz fria e precisa, como se estivesse a entregar um relatório de negócios. Tiago Monroe, 34 anos, mecânico, residente em Lamego, Viseu. Mas isso é apenas uma fachada. Ele gesticulou para o ecrã enquanto documentos, registros e imagens apareciam. Ele gera distribuição de drogas em pequena escala, principalmente metanfetaminas. Também opera empréstimos ilegais e tem pelo menos 3 agressões documentadas que causaram lesões graves, com as vítimas demasiado assustadas para ir à polícia. Eu olhei para as provas incrédula. Eu sabia que o Tiago era cruel. Sabia que ele me batia e podia ferir outros, mas não sabia que os seus crimes eram tão profundos. Todas estas provas, acrescentou o Mateus, foram entregues à esquadra da polícia esta manhã, com uma cópia enviada à PJ devido ao tráfico interregional. Ele será preso dentro de 24 horas e cumprirá não menos de 15 anos. Eu não sabia o que dizer. Fiquei ali a olhar para as camadas de provas no ecrã, percebendo que em 3 dias o Pedro tinha conseguido o que eu não tinha ousado esperar em 5 anos. O Tiago enfrentaria a justiça. Ele nunca mais me tocaria. Mas isso não foi tudo. O Pedro continuou, acenando para o Mateus, e o ecrã mudou para um vídeo. Vi um quarto escuro com um homem amarrado a uma cadeira. E à medida que a câmara se aproximava, reconheci o Tiago,
os seus olhos inchados, os lábios rachados, a olhar para a lente com um medo que eu nunca vira no seu rosto. Esta é uma breve conversa que os meus homens tiveram com ele ontem à noite, disse o Pedro sem emoção. Não lhe fizemos mal. Simplesmente explicamos que se ele alguma vez se aproximar de ti ou de alguém desta família novamente, seja antes da prisão ou depois da libertação, ele vai desaparecer e ninguém o encontrará. No vídeo, a voz do Tiago tremia e quebrava enquanto ele implorava, dizendo que compreendia, que jurava que compreendia, que nunca mais se aproximaria de mim, que faria qualquer coisa se o deixassem ir. O Pedro desligou o vídeo e a sala caiu em silêncio. Virou-se para mim pela primeira vez desde que eu tinha entrado. Ele não te vai incomodar mais, disse ele, a sua voz ainda fria, mas mais suave quando dirigida a mim. A polícia vai prendê-lo. Ele vai para a prisão. E mesmo quando sair, vai lembrar-se de ontem à noite e não se atreverá a arriscar. Olhei para ele. O homem à minha frente não era um cavaleiro de conto de fadas. Ele era um mafioso com sangue nas mãos e crimes no seu passado. No entanto, acabara de fazer o que ninguém mais alguma vez fizera. Ele protegera-me. Por quê? Perguntei num sussurro. Por que fizeste tudo isto por mim? Eu sou apenas uma ama. Eu não sou ninguém. O Pedro encontrou o meu olhar, os seus olhos cinzentos a sondarem os meus, e ele respondeu com uma voz tão baixa que só eu podia ouvir. Não és ninguém. És aquela que a minha esposa escolheu. És aquela de quem o meu filho precisa. E neste mundo, eu protejo aqueles que pertencem à minha família por todos os meios necessários. As lágrimas brotaram nos meus olhos. Eu tinha conhecido a violência durante anos. Violência infligida pelo Tiago. Violência que eu suportei. Mas esta era a primeira vez que via o poder ser usado para me proteger. Eu não sabia o que sentir, gratidão, medo ou algo mais complicado que eu não estava pronta para nomear. Eu só sabia que quando o Pedro colocou uma mão no meu ombro e me guiou para fora da cave, senti algo que não sentia há muito, muito tempo. Senti-me segura. Depois daquela noite na cave, algo mudou entre o Pedro e eu. Não de forma grandiosa ou óbvia, não através de declarações ou ações claras, mas através de pequenas, quase imperceptíveis mudanças, como a forma como ele começou a aparecer à porta do quarto do João todas as noites, enquanto eu cantava para o menino adormecer. A primeira vez, assustei-me quando vi a sua sombra no limiar, pensando que ele tinha vindo verificar o filho ou dizer algo importante, mas ele apenas ficou ali em silêncio ao ouvir-me cantar. A segunda vez, ele entrou no quarto e sentou-se na cadeira no canto, ainda sem dizer nada, simplesmente a observar-me e ao João com olhos que eu não conseguia ler. Pela terceira, quarta, quinta vez, tornou-se uma rotina. Todas as noites, depois do jantar, o Pedro vinha ao quarto do filho, sentava-se na cadeira familiar e ouvia-me cantar a canção de embalar que a sua esposa tinha composto. Eu não perguntava por que ele vinha. Apenas continuava a cantar. E quando o João adormecia profundamente, eu deitava-o suavemente no berço, puxava o cobertor até ao peito, depois virava-me para olhar para o homem sentado nas sombras. Uma noite depois de o João adormecer, o Pedro falou, a sua voz suave e distante, como se estivesse a falar mais para si mesmo do que para mim. A Catarina costumava sentar-se onde tu estás sentada agora, disse ele. Ela cantava naquela canção todas as noites, e eu ficava à porta do ouvir, tal como agora. Nunca entrava porque achava que era um momento só para mãe e filho. Mas agora eu queria ter entrado. Queria ter entrado. Queria ter tido mais momentos assim com ela. Eu não sabia o que dizer. Apenas ouvi, e isso parecia ser suficiente para o Pedro, porque ele continuou partilhando coisas que eu tinha lá certeza que ele nunca contara a mais ninguém. Ele falou sobre conhecer a Catarina pela primeira vez numa exposição de arte,
sobre a forma como ela o olhara diretamente nos olhos sem medo, embora soubesse quem ele era, sobre o pequeno casamento no jardim da avó dela, porque a Catarina não queria extravagância, sobre a noite em que o João nasceu e como ele chorou pela primeira vez na vida quando segurou o filho, sobre os últimos meses, quando a condição cardíaca da Catarina piorou e ele ficou ali, impotente, enquanto a mulher que amava desvanecia dia após dia. Eu sou um dos homens mais poderosos desta cidade, disse o Pedro, com um travo de amargura na voz. Consigo fazer os inimigos ajoelharem-se. Consigo comprar o que quiser, mas não consegui salvar a minha esposa. Fiquei ali a vê-la partir e não pude fazer nada. Essa foi a primeira vez que entendi o que era verdadeira impotência. Senti o meu coração apertar. Olhei para o homem que o mundo temia e vi apenas um marido em luto que ainda amava a sua esposa, um pai a tentar fazer o melhor que podia. Falei baixinho. Eu compreendo esse sentimento, não da mesma forma que tu, mas compreendo perder algo e ser incapaz de o impedir. Eu perdi 2 filhos antes de nascerem. Perdi a capacidade de confiar em alguém. E houve noites em que pensei que me tinha perdido a mim mesma. O Pedro olhou para mim e nos seus olhos vi compreensão, não pena, mas o reconhecimento de alguém que tinha caminhado pela escuridão e a reconhecia em outro. Como é que continuas? Perguntou ele, a sua voz sinceramente querendo saber. Como é que acordas todos os dias e continuas a viver depois de tudo o que passaste? Pensei por um momento antes de responder. Não sei, disse sinceramente. Houve dias em que vivi porque não sabia mais o que fazer. Houve dias em que vivi por raiva, querendo provar que ele não me podia destruir. Mas desde que vim para cá, olhei para o João a dormir pacificamente. Eu vivo por esta criança, porque pela primeira vez na minha vida, sinto que importo para alguém. Eles sentaram-se em silêncio por um longo tempo. Não um silêncio constrangedor, mas o tipo partilhado por 2 pessoas que revelaram as suas verdades mais profundas e não precisavam de preencher o espaço com palavras. Quando o Pedro se levantou para sair, ele parou à porta e falou sem se virar. A Catarina tinha razão sobre ti, disse ele. Tu pertences aqui. Depois ele afastou-se, deixando-me sentada ali com o coração a bater, incerta do que estava a acontecer entre nós, sabendo apenas que a linha entre ama e família, entre estranho e pertença, entre distância fria e calor, estava lentamente a desvanecer-se a cada noite que nos sentávamos juntos no quarto de uma criança a dormir. Naquela noite, a febre do João finalmente cedeu. A criança adormeceu profundamente nos meus braços, a sua respiração constante, o seu rosto tranquilo. Sentei-me na poltrona com o João aninhado contra o meu peito, exausta demais para me mover. O Pedro sentou-se ao meu lado. Ele parecia tão esgotado quanto eu. Sombra de barba escura no maxilar. O casaco do fato tinha desaparecido e as mangas da sua camisa estavam arregaçadas até os cotovelos. Ele parecia um homem comum em vez de um chefe do crime, e percebi que gostava mais dele assim. Sentamo-nos em silêncio por um tempo a observar o João a dormir. E então o Pedro fez algo que me fez parar de respirar. Ele estendeu a mão e pegou na minha. A sua mão era grande e quente, fechando-se gentilmente em redor da minha, que estava fria de estar acordada a noite toda. Obrigada, disse ele, a sua voz rouca de exaustão e talvez de emoções que ele estava a lutar para conter. Obrigada por trazeres o meu filho de volta. Antes de tu vires, o João era como uma concha vazia. Ele não sorria, não falava, não deixava ninguém tocá-lo. Eu pensei que tinha perdido tanto a minha esposa quanto o meu filho, mas tu trouxeste-o de volta. Fizeste o que eu não consegui. Eu não sabia o que dizer. Apenas olhei para ele e na luz fraca da madrugada que escorria pela janela, vi que os seus olhos estavam úmidos. O Pedro inclinou-se lentamente, dando-me tempo para me afastar se quisesse.
mas eu não o fiz. Ele deu um beijo na minha testa. Gentil e trêmulo, o beijo de um homem que tinha esquecido como amar e estava a aprender novamente desde o início. Quando ele se afastou, não falou. Apenas apertou a minha mão mais uma vez e levantou-se. Mas antes de sair do quarto, virou-se para olhar para mim e para o João. E eu vi algo no seu rosto que nunca esperei ver. Esperança. O Mateus localizou o Gustavo em 2 horas. Um armazém abandonado nos arredores de Setúbal, um local que a família Castelo usava como centro para carregamentos ilegais. E agora o local onde eles estavam a manter o João. O Pedro montou a sua equipa, 15 homens armados e prontos para o combate. Ele enfiou um colete à prova de bala sob o seu casaco preto e verificou a pistola na sua mão com o foco frio de alguém que já o tinha feito muitas vezes. Enquanto a equipa se preparava para se mover, corri e coloquei-me à frente dele. Eu vou contigo, disse eu. A minha voz não tremeu, embora as minhas mãos estivessem cerradas em punhos. O Pedro olhou para mim como se eu tivesse dito a coisa mais insana do mundo. Não, disse ele secamente. Tu ficas aqui. Este não é o teu lugar. Mas eu não cedi. Aproximei-me e encontrei os seus olhos. O João precisa de mim, disse. Tu sabes disso. Já viste como ele reage quando eu não estou lá. Se ele estiver em pânico e a chorar, eles podem magoá-lo apenas para o fazer parar. Mas eu consigo acalmá-lo. Tu sabes que consigo. O Pedro queria recusar. Eu conseguia ver nos seus olhos. Ele queria proteger-me, mantendo-me num lugar seguro. Mas ele também sabia que eu tinha razão. Ele tinha visto com os próprios olhos como o seu filho respondia apenas a mim. E se o João estivesse em perigo, eu poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Tu ficas no carro, disse ele finalmente, a sua voz uma ordem que não permitia discussão. Não entras a menos que eu te chame. Compreendes? Assenti. Não me importava com as condições. Eu só precisava de estar lá pelo João. Eles conduziram durante a noite até Setúbal, o comboio preto a cortar estradas vazias. E quando pararam a cerca de 100 metros do armazém, senti o meu coração a bater como se pudesse saltar do meu peito. Pelo rádio, ouvi o Mateus relatar que havia 12 guardas, que o João estava no 2º andar, que o Gustavo estava a usar a criança como refém. O Pedro ordenou o assalto e o que se seguiu foi um pesadelo sangrento de tiros, gritos e vidros estilhaçados. Fiquei no carro e rezei pelo João, pelo Pedro, por todos eles. Depois o rádio estalou, a voz do Pedro apertada com urgência. Ana, entra já! Corri para o armazém, passando por cima de corpos no chão, sem ousar olhar para baixo, seguindo um guarda pelas escadas, até uma sala no 2º andar, onde me confrontei com uma cena que me gelou o sangue. Gustavo Castelo estava no canto, segurando o João apertado contra o seu peito como um escudo, uma arma apontada à cabeça da criança. O João estava a gritar, o seu rosto vermelho e manchado de lágrimas, a lutar no aperto do raptor e a chamar por mim. Ana, Ana! O Pedro estava em frente ao Gustavo, a sua arma apontada diretamente ao seu inimigo, mas ele não podia disparar com o filho entre eles. O seu rosto era uma máscara de contenção esticada até o limite da loucura. Larga a arma, rugiu o Gustavo. Ou mato o menino agora mesmo. Eu não pensei. Eu agi. Entrei na sala, as mãos levantadas para mostrar que estava desarmada. E comecei a cantar a canção de embalar que a Catarina tinha escrito. A canção que eu carregava no coração há 15 anos. A canção que me ligara ao João desde a primeira noite. A minha voz tremeu ao princípio, depois firmou-se enquanto eu cantava e encontrava os olhos do João, enviando-lhe uma única mensagem, que eu estava ali, que não deixaria que nada lhe acontecesse. Lentamente, lentamente, o João começou a acalmar. Parou de lutar, parou de gritar e simplesmente olhou para mim e ouviu, como se aquele som fosse a única coisa que o atingia naquele pesadelo. O Gustavo hesitou.
A quietude repentina da criança distraiu-o por um segundo. Apenas um segundo, mas um segundo foi o suficiente. O Pedro disparou. A bala rasgou o ombro do Gustavo. Ele gritou e soltou o João. E eu atirei-me para a frente, apanhando a criança antes que batesse no chão e abraçando-o ao meu peito enquanto rolava para longe do Gustavo. O Pedro disparou novamente, desta vez no peito do Gustavo, e Gustavo Castelo caiu no chão, o sangue espalhando-se debaixo dele, olhos negros a fixarem o teto. O inimigo de longa data da família Benedetti estava finalmente acabado. O Pedro correu para mim e para o João, caindo de joelhos e abraçando-nos a ambos, o seu corpo a tremer de alívio e os resquícios do terror. Pela primeira vez, vi-o chorar, lágrimas silenciosas a escorrer pelo seu rosto endurecido, enquanto ele segurava o filho e a mulher que salvara a vida do seu filho. Meu filho, sussurrou o Pedro no cabelo do João. Estou aqui, estás seguro agora. Depois olhou para mim, olhos cinzentos vermelhos e cruz de emoção, e disse apenas duas palavras. Obrigada. Os dias seguintes ao resgate foram longos e pesados. A Francisca foi confinada ao seu quarto privado sob a vigilância de 2 guardas. E quando o Pedro finalmente confrontou a irmã no escritório, o seu rosto era uma parede de gelo sem qualquer vestígio de calor familiar. Tu traíste o teu próprio sangue, disse o Pedro. A tua voz tão fria que fez a Francisca tremer. Tu colocaste o meu filho em perigo mortal por causa do teu egoísmo e ciúmes. E isso é algo que eu nunca perdoarei. A Francisca foi despojada de todos os direitos dentro da família Benedetti. O seu nome apagado de todos os documentos, todas as contas bancárias, todos os testamentos. Deram-lhe uma pequena quantia em dinheiro e um bilhete de avião só de ida para a Europa com um aviso de que, se ela alguma vez pusesse os pés de volta em Portugal, as consequências seriam para além de tudo o que ela poderia imaginar. Eu não assisti a esse confronto. Fiquei no quarto com o João, segurando-o e cantando baixinho. A criança ainda se assustava com ruídos altos, ainda se agarrava a mim como se tivesse medo de que eu pudesse desaparecer. No entanto, dia após dia, ele estava a curar, porque as crianças possuem uma capacidade de recuperação que os adultos muitas vezes perdem. Um mês depois do rapto, numa noite em que o João dormia profundamente e a mansão estava em silêncio, o Pedro levou-me ao Jardim das Traseiras, onde as rosas que a Catarina tinha plantado estavam a florescer pela primeira vez, desde a sua morte, como se pressentissem que a vida finalmente tinha regressado à casa. Estávamos entre as flores sob o luar, a cena parecia um sonho, e o Pedro virou-se para mim com olhos que eu nunca tinha visto antes, olhos gentis e cheios de algo que parecia amor. Ele pegou na minha mão, depois ajoelhou-se lentamente na relva, e eu senti o meu coração falhar um batimento. Anna Monroe, disse o Pedro, a sua voz a tremer ligeiramente. Eu não sou um bom homem. As minhas mãos fizeram coisas de que, sabes, não consigo falar. Vivo na escuridão e não tenho a certeza se mereço a luz. Mas tu trouxeste luz para esta casa, para a vida do meu filho e para o meu coração. Eu não sabia amar mais depois da morte da Catarina. Mas tu ensinaste-me de novo desde o início. Queres ser a minha esposa? Eu chorei, lágrimas a escorrerem pelo meu rosto enquanto eu sorria. Assenti porque não confiava na minha voz. E quando o Pedro se levantou e me beijou, soube que a minha vida, uma vida cheia de dor e perda, finalmente me levara para onde eu pertencia. O casamento, sim, aconteceu uns 2 meses depois. Uma pequena cerimônia no jardim da mansão, apenas com a família e os entes mais próximos. A de Sofia estava na primeira fila com lágrimas de alegria. O Horácio chorou como uma criança, apesar dos seus esforços para o esconder. E o João, num fatinho minúsculo, era o portador das alianças, caminhando pelo caminho florido, com um sorriso largo antes de correr para me abraçar as pernas quando terminou a sua tarefa. Mamã, chamou ele, uma palavra que ele começara a usar semanas antes,
e eu abracei-o com um coração transbordante de felicidade. Um ano depois, a mansão Benedetti estava cheia de risos e vozes. O João estava maior agora, a falar mais, a correr pela casa e a fazer travessuras como qualquer criança comum. E eu agora, senhora Benedetti, sentada no jardim com a barriga redonda, grávida do segundo filho dessa família, uma menina que decidimos chamar Catarina, em homenagem à mulher que nos ligara do outro lado do mundo. O Pedro sentou-se ao meu lado, a sua mão a repousar na minha barriga, para sentir os pontapés da nossa filha, os seus olhos a observarem o João a perseguir o Horácio pelo relvado, e ele sentiu um pedaço que acreditara estar perdido para sempre. Ele olhou para o céu azul e sussurrou suavemente, o suficiente para que só ele pudesse ouvir. Obrigado, Catarina. Cumpriste a tua promessa. Encontraste-a e trouxeste-a para nós. Ele nunca estará sozinho, e eu também não. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Às vezes penso que cometi um erro. Provavelmente os dois. Assim é a vida, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. É o meu pedacinho de paz, conquistado a muito custo. E eu, Ana, a ex-fugitiva, a ex-nene, a que nunca achou que teria um lugar, e final, encontrei o meu canto no mundo, mesmo que seja num castelo assombrado por sombras e memórias, mas também por risos e pela promessa de um futuro que ainda se escreve. O que vocês teriam feito no meu lugar? Teriam confiado neste homem, neste mundo tão diferente do vosso? Eu confiei, e ainda cá estou.